Lucas, capítulo de número 15. Todos já encontraram? Versículo 11, está escrito assim: Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país, para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele dissipado tudo, acabado com tudo, houve naquela terra uma grande fome, diga comigo, uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra e pedimos a bênção do Senhor sobre essa palavra, que o Senhor possa usar essa palavra para falar ao coração do teu povo, que a presença do Senhor possa vir sobre esse lugar nessa noite. Meu Deus, esse povo veio aqui porque eles tiveram, Senhor, uma necessidade no coração, tiveram uma fome, uma sede de ouvir a tua palavra, e por isso eles estão aqui. Senhor, eles poderiam estar em qualquer outro lugar, mas eles preferiram estar aqui, porque eles querem ouvir uma palavra do Senhor, eles querem ouvir uma mensagem do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, vem com o teu poder, vem com a tua presença, vem com o teu Espírito Santo, e fala, Senhor, ao coração desse povo. Usa minha vida como instrumento de bênção para falar ao coração desse povo. E quando a mensagem for pregada, não permita, meu Deus, que essa mensagem entre num ouvido e saia pelo outro, mas que essa mensagem possa causar em nós profunda reflexão, a ponto de causar em nós mudanças de comportamento, de pensamento, de atitudes. Senhor, nós te pedimos, em o nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse texto é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Até mesmo quem não tem muita intimidade com a Bíblia, até mesmo quem não tem muito hábito da leitura bíblica, ele já ouviu falar da parábola do filho pródigo. Em alguma circunstância e situação, ele já citou isso para alguma pessoa, ele já falou. Todos conhecem essa passagem. Essa parábola, na verdade, ela faz parte de uma série de parábolas que Jesus estava falando com uma finalidade, que é a finalidade de trazer o perdido de volta para casa. Mas quando eu li essa mensagem, quando o Senhor colocou no meu coração de estar pregando sobre esse texto, sabe, veio algumas coisas na minha mente, e eu comecei a ler esse texto, e comecei assim a imaginar a vida de algumas pessoas, e comecei a encontrar algumas respostas, por exemplo, para pessoas que a gente conhece, que talvez é da sua família, talvez um colega de trabalho, um parente, um vizinho, alguém que tinha tudo para ter uma vida tão boa, alguém que tinha tudo para ter uma vida tão legal, mas tem passado por uma situação tão difícil. Sabe, gente que jogou tudo para o alto. Gente que complica a vida. A vida é complicada, mas tem gente que gosta de complicar mais do que ela já é. Esse texto, ele mostra o porquê que pessoas passam por situações
ano após ano, estão sempre precisando de ajuda. Elas nunca conseguem melhorar. Elas nunca conseguem sair do buraco, do vermelho, do fundo do poço, seja lá que nome que você quer dar para esse negócio. Mas esse texto, ele fala disso. Eu enxerguei isso nesse texto. Quando eu lia, a mensagem que Deus colocou no meu coração foi sobre isso. Por quê? Porque gente que veio de uma família muito boa, que teve um pai tão atencioso, uma mãe tão carinhosa, como é que essa pessoa que saiu daquela família, uma família que você começa a estudar a história, você vê a índole, você vê o caráter dos parentes, do avô, do bisavô, e você fala, gente, mas como que fulano pode ser de uma índole tão ruim, de um caráter tão ruim, sendo que ele veio de uma família tão boa? Esse texto mostra o porquê pessoas se endividam, o porquê pessoas fazem tantas dívidas. Esse texto, ele abre a nossa mente para um leque de nos levar a entender o porquê pessoas conseguem complicar a própria história. Quando você olha para aquela pessoa, um adolescente, você fala, puxa vida, mas aquele cara, aquela menina, aquele moço, ele vai explodir, porque ele tem tudo. Olha, ele estuda no melhor colégio. O pai dele, tudo que precisa está ali, do lado. A mãe, momentos difíceis ele tem tudo para explodir. Tem tudo para romper na vida, tem tudo para fazer diferença. E de repente essa pessoa toma um caminho escabroso, um caminho estranho, se envereda por lugares e amizades e atitudes que a gente para pensar e fala, meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? É isso que eu quero falar com você hoje. Esse moço que Jesus falou, esse moço, ele tinha tudo no primeiro momento, para ser uma pessoa muito bem sucedida na vida, porque ele tinha um pai maravilhoso, ele tinha um pai fantástico, um pai muito bom, um pai que tinha posses. Tudo indica que ele está vindo de uma família de gente que tinha condições financeiras, de gente que tinha um bom patrimônio, porque muitos de nós aqui, muitos de nós falar assim, dá a minha herança, na verdade a gente é que tem que dar, porque não tem, né? Eu não sei que herança, não temos, muitos de nós aqui não temos, mas aquele moço tinha. E de repente, aquele rapaz, ele chega para o pai dele, e vira para o pai dele, e fala assim, pai, me dá a parte da minha herança. Quantos pais nós temos aqui? Levante a mão. Eu não sei o que você tem, talvez você tenha uma bicicleta lá, que é a herança, sei lá, não sei. Pode ser um cadeado quebrado, eu não sei. Mas deixa eu te dizer uma coisa, um filho pedir a herança para um pai vivo é duro, é ou não é? É duro, é uma situação complicada, porque a herança, quando se tocar em assunto de herança, no dia do velório já é um negócio complicado. É ou não é? É constrangedor. Imagina o defunto lá no caixão e os irmãos aqui, não, peraí, não, aquela parte lá é minha, aquela outra. Já é um negócio constrangedor, é uma situação delicada. Agora imagina o pai vivo, gente. O rapaz chega para o pai e diz, meu pai, me dá a parte da minha herança, a parte que me cabe. E o pai dá a herança para ele. Eu não acredito que foi assim. Eu não acredito que foi assim. O filho está lá, chega, ô pai, me dá, sabe aquela herança aí que o senhor prometeu aí para mim, para meu irmão, que vai aí dividir no meio, metade dele, metade minha. Sabe, sei, meu filho. Pois é, pai, me dá aquela parte. Eu estou querendo sair, embora, me dá aquela parte aí. E o pai fala, não, meu filho, é agora, toma, vai com Deus. Eu não acredito que foi assim. Eu não acredito. Esse rapaz deve ter infernizado a vida daquele homem. Ele deve ter feito de tudo para infernizar a vida dele. Todos os tipos de dessabores,
de desonras. Ele deve ter aprontado de 1 a 1000. Eu acho que aquele pai, quando deu a herança, ele fala: meu filho, eu não aguento mais, então leva, vai com Deus. Eu acredito que foi mais ou menos num contexto de um pai que já não sabe mais o que faz, de um pai que já não sabe mais o que dá, o que fala, para que tenha o filho junto dele. E aquele rapaz pega aquela parte da herança. Ele pega a parte da herança e ele transforma aquilo em dinheiro. Porque o pai provavelmente deve ter dado uma parte da terra. Falou: olha, metade da terra aqui é do seu irmão, a outra metade é sua. Ele deve ter pego aquela metade que era dele e vendido aquilo, transformado aquilo em dinheiro. E uma vez que ele transformou aquilo em dinheiro, a Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua. Outra tradução vai dizer que ele foi para um outro país. O fato é que ele foi para um lugar distante e foi gastar. E chegando naquele lugar distante, ele tinha todo um plano, porque ele queria conhecer o mundão. Então ele caiu mesmo, como diz o ditado aí, a gíria popular aí, ele quebrou tudo. Ele caiu, mas ele caiu de cabeça no mundo. E a Bíblia diz que ele levou uma vida dissoluta, ele começou a gastar, ele se envolveu com prostituição. Só que aconteceu um imprevisto. Algo que não estava no planejamento. A Bíblia diz que houve uma grande fome. Provavelmente uma seca, uma crise financeira, uma inflação sem controle, não sei. O fato é que o dinheiro acabou, ele perdeu tudo que tinha, acabou com tudo, já não tinha mais nada, absolutamente nada. Começou a passar necessidades e dificuldades, e começou a pensar: meu Deus, o que eu fui fazer? Quantos trabalhadores do meu pai têm o que comer e eu não tenho nada? E as Escrituras dizem então que ele chegou ao ponto de pedir para cuidar de porcos, o que para um judeu era uma coisa absurda, e pior, ele foi comer lavagem para conseguir se manter vivo. Até que um dia a ficha dele caiu e ele retorna para a casa do pai. Eu quero falar só dessa parte. Ponto 1. O que levou aquela pessoa, aquele moço, que tinha uma casa, que tinha uma cama, que tinha um futuro, que tinha uma família, que tinha uma estrutura, o que levou aquele moço a tomar tal decisão de largar tudo? O que levou? O que levou aquele moço a tomar aquela decisão? É a mesma coisa que tem levado muita gente hoje, que a gente conhece, a fazer negócios absurdos, a deixar casamento, a deixar família, a largar emprego, deixar emprego. O que levou aquele rapaz àquilo? O que levou? O que levou aquele moço foi uma insatisfação interior. Aquele moço, ele foi tomado de uma insatisfação dentro dele. Ele tinha tudo, mas ele se sentia como se não tivesse nada. Uma sensação de insatisfação. E é o que nós temos visto hoje. As pessoas, elas estão possuídas por essa insatisfação. E parece que existe dentro das pessoas um buraco, um abismo insaciável, um abismo sugador, a ponto de levar as pessoas a querer satisfazer aquela vontade, e aquela pessoa não consegue satisfazer, aquela pessoa não satisfaz, uma sensação de insatisfação, e aquela pessoa quer saciar aquele buraco, aquela pessoa quer saciar aquela vontade, aquela insatisfação, mas quanto mais se busca, menos se acha. Quanto mais procura, menos encontra. É uma frustração atrás de outra frustração. A pessoa, quando ela é tomada dessa insatisfação, desse vazio interior, ela não valoriza aquilo que ela tem na mão.
ela não valoriza as conquistas que ela tem, ela não dá valor naquilo que ela conseguiu. A pessoa, ela é dominada por aquele sentimento de insatisfação. A pessoa, ela fica cega, totalmente cega. Ela não valoriza o que tem. Interessante é que é uma inversão. Ela não valoriza o que tem. Ela passa a valorizar o que não tem. Ela dá valor no que é dos outros e não no que é dela. Ela dá valor no que pertence aos outros e não no que pertence a ela. E aí o que essa pessoa passa a fazer? Ela passa a procurar alguma coisa. Não, se eu conseguir aquilo, eu vou me satisfazer. É o que estava na cabeça daquele moço. Eu tenho que ter essa experiência. Eu tenho que deixar minha casa. Eu tenho que abandonar minha família. Eu tenho, porque eu não aguento mais esse vazio dentro de mim. E aí ele sai desesperadamente em busca de preencher isso. Mas é interessante, parece que só muda o CPF e o endereço. É a mesma coisa. Quando alguém numa família é tomado por esse sentimento, alguém paga o pato. Alguém paga o preço. Ou é o pai, ou é a mãe, ou é o irmão, ou é a irmã, ou é o avô, ou é a avó, eu não sei quem é. Mas no caso desse moço aqui, recaiu sobre o pai. Recaiu sobre o pai. Aquele moço querendo saciar aquele buraco, querendo saciar, buscando alguma coisa. E nesse processo de querer conquistar para se satisfazer, esse processo nunca acaba. Porque quando se conquista, puxa, conquistei isso aqui, agora jogue isso para lá, porque isso aqui não tem valor, eu vou para lá. Quem está me entendendo, diga amém. É um abismo que suga, que nos leva ao desânimo, que nos leva a um sofrimento pessoal, porque nada está bom. Não, se eu tiver aquele carro, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. E aí ele passa a ter aquele carro e o buraco continua. Não, mas se eu sair com aquela mulher, eu vou ser uma pessoa realizada. Ele consegue e não se realiza. Não, mas se eu conseguir passar naquele concurso, e se eu conseguir aquele emprego, e se eu conseguir aquele aumento de salário, e se eu conseguir, e se eu conseguir, e se eu conseguir, e ele consegue. Mas continua do mesmo jeito. Não enche, não preenche, toda conquista que ele tem, não enche. Interessante que quando vem esse abismo, quando vem esse buraco dentro da pessoa, esse vazio interior, há quem tente de diversas maneiras preencher essa necessidade que ele sente. Mas uma coisa em geral é que todas elas descamba para um lado. A arte de comprar. Diga comigo, a arte de comprar. De adquirir coisas. De ter. De possuir. E aí ele quer. E aquilo ali é uma concupiscência. Aquilo se transforma numa concupiscência dentro da pessoa. Você sabe o que é concupiscência? Sabe o que é concupiscência? A palavra concupiscência no grego, traduzida para o português, é o desejo da grávida. Aí eu acho que as mulheres entendem, né? Ou não sei, se esse negócio é conversa fiada para cima de nós homens. Porque mulher grávida arruma aí uns desejos, e é porque eu preciso e eu tenho, e aí, né? A pessoa, ela é tomada, eu tenho que conseguir isso, eu tenho que preencher esse vazio, eu preciso. É intrigante o ser humano. É intrigante. É intrigante porque você sempre atribui a sua felicidade, a sua realização pessoal, ao seu sucesso. Você sempre atribui, o ser humano, ele sempre atribui isso a alguma coisa que ele ainda não tem. Observe a maioria das pessoas. Quando se trata de infelicidade, quando se trata de adquirir o sucesso, quando se trata de realizações pessoais, realização pessoal, se você pergunta, por que você não é feliz? Por que você não é bem-sucedido?
Por que você não se sente realizado? A resposta sempre vai ser: porque eu ainda não tenho. Ele busca saciar esse abismo com algo que está fora dele. E quando eu falo que é intrigante, porque quando Deus olha para nós, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Deus colocou dentro tudo aquilo que eu preciso para ser feliz. Sabe onde é que está? Está dentro de mim. Está dentro de mim. Tudo o que você precisa para ser feliz está dentro de você. E essa pessoa, esse rapaz, ele não entendia isso. E a maioria das pessoas que estão vivendo levadas por esse abismo, elas imaginam que a sua felicidade, a felicidade está garantida quando elas conseguirem alguma coisa. E aquele rapaz pensou: se eu conseguir a herança do meu pai, eu me realizo. E ele conseguiu a herança do pai, mas ele não se realizou. Há quem diga que dinheiro muda as pessoas. Vocês já ouviram isso aí? Eu já ouvi. Eu não concordo muito. Eu acho que dinheiro não muda ninguém. Eu acho que não. Eu acho que o dinheiro, ele só aumenta aquilo que a pessoa já é. Na minha opinião é assim. Posso estar enganado. Ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa que ele era assim. Aí depois que ele passou a ter dinheiro, ele passou a ser assim. Não. Na verdade, ele já era aquilo ali. Só que o dinheiro, na verdade, só acelerou. Aumentou aquilo que ele já era. Porque quem é. Quem não é, não é. Nossa, que filosofada. Aí eu vou completar dizendo: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não sei o que eu quis dizer com isso não, mas é mais ou menos assim. Como diz o povo lá da roça, quando você tem uma inclinação para um negócio, você já está mal inclinado, a coisa vai para aquele rumo mesmo, mas vai descambar. Você só não fez porque você não tinha condições. Porque o dinheiro, ele não muda, ele revela. Ele revela. E foi justamente isso que aconteceu com aquele rapaz. Aquele rapaz, ele caiu de ponta cabeça no mundão. Mas na verdade, no coração dele, ele já tinha caído quando ele estava na casa do pai. Só que ele não tinha condições. Ele não tinha recursos. E ele infernizou a vida do pai até o pai vender e dar para ele aquilo que ele precisava. E aí quando ele teve, ele se revelou. Ele se revelou. É isso que acontece. O dinheiro não muda ninguém. O dinheiro só aumenta aquilo que a pessoa já é. Essa pessoa ela começa a buscar e ela não acha. E aí ela, não, se eu tiver... olha, gente, eu conheço pessoas que já trocaram. A Bíblia fala, eu não vou citar pessoas que eu conheço, não, vou citar a Bíblia. Lá em João 4, Jesus vira para uma mulher e diz assim: chama o teu marido. E ela vira para Jesus e fala assim: eu não tenho marido. Jesus diz para ela: dissestes bem, porque tivestes 4, que tens agora não é teu. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5. Sabe o que é o problema das pessoas? As pessoas que nunca vão melhorar de vida. E aí quando eu digo melhorar de vida, eu quero pegar a qualidade de vida e botar assim tudo dentro de um balaio só. Porque às vezes você está pensando que eu estou falando de vida financeira, mas você pode botar vida financeira, familiar, paz de espírito, você pode botar tudo dentro desse balaio que eu vou falar aqui agora. Essas pessoas, elas têm alguma coisa em comum. Aí eu vou voltar na mensagem de domingo. As pessoas que nunca vão melhorar na vida, elas têm uma característica que é em comum. Qual é essa característica? De nunca assumir erros. Sempre transfere a culpa para alguém. Porque é muito cômodo culpar as pessoas. É muito cômodo culpar o governo. É muito
cômodo culpar o meu pai, a minha mãe, o meu irmão. É muito cômodo culpar o pastor, culpar a igreja, culpar o meu patrão, culpar o meu empregado. É muito cômodo. E quando eu transfiro a culpa para alguém, quer dizer que eu vou continuar do mesmo jeito. Agora, quando a pessoa para analisar a vida dela, igual esse rapaz mesmo lá na frente fez, porque lá na frente a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele caiu em si. Então, quando a pessoa ela para analisar e ver os erros que ela cometeu, ela fala, gente, eu preciso mudar. E aí, quando ela muda, aí as coisas começam a mudar na vida dela também. Tem uma frase que diz assim: se continuares a fazer as mesmas coisas, obterás o mesmo resultado. Aí vem Einstein e diz assim: a maior prova de insanidade é fazer a mesma coisa e querer obter resultado diferente. Nada vai mudar na sua vida a menos que você mude alguma coisa na sua vida diária. Você sabe onde é que está o segredo do nosso sucesso? Está escondido dentro da nossa agenda. Simplesmente. Me conte o que você vai fazer e eu vou te contar o que vai acontecer. Alguém disse assim: me conte quais livros você tem lido e com quem você tem andado. E eu vou dizer o que vai acontecer na sua vida. Não precisa de bola de cristal, não precisa ser profeta, não precisa ter revelação. A própria vida está mostrando. Então, se não houver uma mudança dentro de você, se você continuar culpando o seu marido pelo fracasso do seu casamento, se você continuar culpando a sua esposa pelo fracasso do seu casamento, se você continuar culpando o seu pai, se você continuar culpando o seu filho, nunca vai ter mudança. Você vai casar 10 vezes, vai separar 10 vezes. Mas o dia que você parar e falar, olha, não, eu errei, olha, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo, eu assumo, fulano teve os erros dele, mas eu também tive os meus. Lá na empresa, olha, o meu patrão foi errado comigo, mas eu também fui errado com ele. Sabe, essa semana eu presenciei uma cena que eu fiquei assim, entro, aquele pastor, ele tem ele não consegue, o pastor que é pastor, ele não consegue ver coisa e ficar quieto. Se ele ficar quieto, tem alguma coisa errada, a não ser que ele ache por prudência e sabedoria que aquele não é o momento. Mas eu vi uma cena, eu não estava em Formiga, eu estava numa outra cidade, e eu estava procurando um livro para me comprar, como sempre, e eu estava numa estante olhando os livros e procurando e aí vem uma senhora e passa com um carrinho por trás de mim. Eu tive que chegar porque o corredor daquela loja não tinha espaço, e ela me agradeceu. Não, tudo bem. Aí vem um homem e um menino que aparentava ter um rapaz de 17 anos de idade, por aí, acredito eu. E aí chegam os dois, e ele chega, e provavelmente aquela mulher era a mãe dele, e eu estou ali caçando o livro embaixo, e a gente do lado, mesmo que eu não quisesse ouvir, eu não tinha como deixar de ouvir a conversa. Uai, meu filho, que cara é essa? Não, mãe, não tem nada não. Não, tem, eu te conheço, você não é assim. Não, mãe, nada não, lá em casa eu te conto. Do meu lado. Não, me conta agora. Não, mãe, lá em casa eu te falo. Não, fala agora. Não, mãe, não é coisa de... Não, fala, o que aconteceu? Fui mandado embora, mãe. Mas por que você foi mandado embora? Não, porque eu fiz coisa errada lá no meu serviço. Aí eu já olhei para a cara daquela senhora, eu já vi que o semblante, aquele semblante que passou perto de mim e disse assim, dá licença, por favor, e eu cheguei, pois não, pode passar, já não era mais o mesmo. Mas o que você fez? Aí o rapaz começou a contar. E eu ali falei, Deus, eu não conheço esse povo, não sei quem que é esse povo, eu já dei tanta manota na minha vida. Às vezes essa mulher não tem nada a ver com esse menino, esse nem filho dela esse homem não é o pai. Sabe o que eu fiz?
é o que eu geralmente faço. Orar. Senhor, abençoa essa família, Pai. Não sei o que vai acontecer, mas usa do que está acontecendo para a felicidade desse povo, para eles te encontrar, para eles serem salvos. Usa isso como meio para eles ir para uma igreja, não sei. E daí a pouco eles saíram por ali, e o rapaz contando que tinha, parece que eles estavam, um batia cartão, um faltava de serviço, o outro batia cartão para o outro. Eu acho que era um lance assim, alguma coisa desse tipo. E aí o patrão descobriu, foi mandar todo mundo embora. E eu estava ali, ouvindo aquilo. E eu fiquei pensando comigo. Quando eles saíram, eu falei, Deus, faz esse moço entender que ele errou. Coloca um arrependimento profundo no coração dele. Porque na conversa ele falava assim para a mãe dele, não, mas todo mundo faz isso lá, mãe. Todo mundo faz. Eu fiz, deu errado, mas todo mundo faz. Porque esse tipo de gente não vai a lugar nenhum. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Esse tipo de gente nunca vai. Ao contrário desse rapaz que lá na frente diz, meu Deus, o que eu fui fazer? Nem o empregado mais ralé do meu pai vive essa vida que eu estou vivendo. Sabe, se a pessoa não cair em si, enquanto você viver transferindo culpas para os outros, enquanto você ficar dando uma de vítima, você nunca vai prosperar na sua vida. Você vai prosperar na sua vida o dia que você deixar de ser vítima e se transformar num sobrevivente. Eu já falei sobre isso em tempos passados aqui. O dia que você erguer a cabeça e falar, olha, o negócio agora é comigo, e sou eu, mais eu e Deus. Mas enquanto você viver transferindo responsabilidades e transferindo culpas, daqui 10 anos, eu vou encontrar com você e você vai estar transferindo culpa para os outros ainda. E você não vai ter saído do lugar. Então o que eu quero que você entenda, o que nós precisamos entender nesse primeiro ponto aqui, o homem tem um vazio interior, o homem por si só não se preenche. Carro, casa, dinheiro, mulher, tudo que um homem pode desejar nessa vida não vai preencher o vazio que existe dentro dele. Quando nós fizemos esse prédio, nós projetamos para que as luzes ficassem em cima. E se essas luzes não ficarem em cima, esse prédio não vai nos satisfazer. Nós vamos entrar aqui e ter uma sensação de que tem alguma coisa errada. E alguma coisa está errada, pastor. Falta alguma coisa, falta alguma coisa, falta alguma coisa. E a resposta é a luz, a lâmpada que tinha que estar lá em cima. Quando Deus te projetou, quando Deus te fez, Deus fez um cérebro, Deus fez cada parte do seu corpo, Deus fez o seu coração, Deus fez suas células, Deus fez tudo dentro de você, mas Deus deixou um buraco dentro de você. E esse buraco que existe dentro de você, não é do tamanho do seu sonho, não é o seu sonho. Não pense que o seu sonho vai fechar esse buraco, que não vai. Não vai. Você vai realizar o seu sonho e vai se sentir vazio. Esse buraco que existe dentro de você é um buraco do tamanho da presença de Deus. O dia que você encher esse vazio com a presença de Deus, muitas coisas que você tem corrido atrás delas, você vai repensar se realmente vale a pena continuar correndo atrás daquilo. Você vai repensar seus conceitos, você vai repensar aqui os seus valores, porque você tem dado determinado valor a determinadas coisas, e você vai repensar sobre isso. Aquele moço, ele estava nessa situação. Ele tinha tudo, e ao mesmo tempo, não tinha nada. Ele saiu do tudo, para ver se encontrava o tudo, mas encontrou nada. E voltou mais vazio do que saiu. Aliás, desculpe-me. Ao contrário, ele voltou mais cheio do que saiu. Porque ele saiu cheio de dinheiro. Ele voltou vazio de dinheiro. Mas ele voltou com uma convicção no coração, que aquilo que ele foi procurar não era o que ele precisava para ser feliz.
Ele chegou a uma conclusão: tudo que eu queria, eu tinha perto do meu pai. E esse pai é Deus. Agora olha como o diabo é sórdido. Olha como o diabo é sujo. O que ele fez? Se pegar a herança, já é uma coisa, não é muito correto, ou não é correto, com o pai vivo, né? Não sei se, eu quero dizer nessa situação aqui, porque a coisa não foi feita em paz. Uma coisa é o pai reunir os filhos e falar: olha gente, eu quero distribuir aqui a herança, eu quero dar aqui olha, eu quero já deixar tudo. Isso é uma situação, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquela situação de que me dá, porque se você não me der, você vai ver comigo. Eu estou falando disso. Como se não bastasse pegar a herança do pai vivo, ele ainda faz uma coisa. E a Bíblia deixa isso de forma muito clara. Ele foi gastar numa terra longínqua. Diga comigo: gastar numa terra longínqua. Por que não gastar ali mesmo? Por que não? Por que se o pai deu? Por quê? É meu, faço o que eu quero. Por que não? Sabe por quê? Aqui tem duas lições aqui. A primeira é espiritual. Na espiritual, eu entendo o seguinte: a maior estratégia do diabo é distanciar as pessoas. Quando o diabo quer destruir uma pessoa, a primeira coisa que ele faz é distanciar essa pessoa do referencial dela. Dificilmente Satanás vai te derrubar ou vai te destruir. Ele pode até te derrubar, mas dificilmente ele vai te destruir aqui dentro. Porque todo domingo, quando você entrar por aqui, você vai escutar esse tipo de coisa que você está escutando aqui hoje. Então qual é a estratégia dele? Distanciar. Ele vai tentar te tirar daqui. Ele vai tentar tirar você da sua célula. Ele vai tirar você daquilo que é um referencial do que é certo, do que é honesto, do que é correto, do que é justo. Quando você tem uma Bíblia na mão, ou essa Bíblia te separa do pecado, ou o pecado te separa dessa Bíblia. Mas os dois juntos não vão andar muito tempo. Salmo 1 diz: o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Deixa eu te falar isso de uma forma muito clara, de um exemplo para você entender, que não tenha dúvida no seu coração. Satanás é muito sujo. Ele trabalha de duas formas. A uns, ele tira da pessoa para distanciá-la. A outros, ele dá para distanciá-la. Eu já vi gente sair da igreja porque perdeu. E eu já vi gente sair da igreja porque ganhou. Quem está me entendendo? Gente que o diabo sabe, se eu tirar isso aqui dele, ele corre para os pés do Senhor. Mas se eu der isso aqui para ele, ele foge dos pés do Senhor. Agur faz uma oração interessante. Quando se trata de coisas materiais, eu não me lembro, não sei se é Provérbios 30 ou 31, acho que é 30. Ele diz assim: não me dê riquezas, para que eu não venha me esquecer de ti. Nem me dê pobreza, para que eu roube e blasfeme contra ti. Então Satanás, ele trabalha assim. A uns ele dá para distanciar, a outros ele toma para distanciar. Mas o fator é, ele quer te distanciar. E quanto mais distante, mais vulnerável você se torna. Quanto mais longe, mais alvo fácil você é. Por isso, nunca queira se distanciar. Um dia eu encontrei com um jovem, e eu perguntei para ele: olha, você sumiu da igreja, o que está acontecendo? Não, pastor, eu tô quebrando tudo. Você vai escandalizar com o que eu vou dizer aqui agora. Mas sabe o que eu falei com ele? Eu prefiro você quebrando tudo dentro da igreja, do que você quebrando tudo aí no mundo. Porque aqui dentro, uma hora você vai ouvir uma palavra, o Espírito Santo vai te pegar e você vai consertar a vida. Mas lá fora você não vai ter chance. Outro dia eu cheguei num restaurante, à noite, eu e minha esposa.
Saímos de um culto. E quando nós chegamos para jantar, estávamos com fome, era um domingo à noite. Quando eu entro num restaurante, eu me deparo com um jovem que eu vi crescer como criança correndo pelos corredores da igreja. E ele afastado. Ele e a namorada, os dois tomando uma cerveja sentado na mesa. Eu entrei. Quando eu entrei, eu os vi. Eu levei minha esposa até na mesa onde nós estávamos e fui lá onde ele estava. Cheguei e falei, estou com uma saudade de você. Dei nele um abraço. Falei, quem que é essa moça? Essa aqui é minha namorada, pastor. Ele ficou super sem graça. Eu não falei nada com ele da bebida. E não ia falar, e não falo. Isso não é obra minha, isso é obra do Espírito Santo. Mas o abraço que eu dei nele, eu falei, você já levou ela na igreja? Não, ainda não. Eu falei, então quero te convidar para você ir lá na igreja. Você vai lá, precisa. Esse moço que você está namorando, esse moço é de ouro. Esse moço é um moço de Deus. Esse moço nasceu num berço evangélico. Esse moço é um moço de princípio. Os pais dele servem ao Senhor. Ensinou todos os caminhos de Deus para ele. Se você casar com esse moço, mas você vai ser uma moça que pode agradecer a Deus. Deus te abençoe. Paz do Senhor. Fui para minha mesa. Não demorou 20 dias. Ele estava aqui. Não demorou mais uma semana, eu vi ele no culto de jovem aqui. Ele está aqui, ele sabe quem eu estou falando. Nunca mais saiu da presença de Deus. Não botei o dedo no nariz dele. Não falei nada. Foi mais ou menos isso que Jesus fez com Pedro. Quando Pedro negou Jesus, Jesus nunca falou, tá vendo? Eu te falei não. A Bíblia diz que Jesus apenas olhou. Olhou. E você não sabe a força que tem um olhar. Você não sabe. Meu pai, quando ele me olhava, eu sabia direitinho. Mas eu sabia. A maneira como ele olhava para mim, eu já sabia tudo. Eu já fazia uma leitura de cima e embaixo do que ele estava querendo me dizer. Distanciamento é a estratégia do diabo. Agora, ele foi levado por um sentimento muito diabólico. Sabe qual é? Eu vou para longe gastar, para não ter que dar satisfação. Essa é a mensagem. O fato de ir para uma terra longínqua é querer ser dono da sua vida, dono do seu destino, querer decidir com quem sair, aonde ir, que hora chegar, se vai voltar para casa. É o tipo de gente que diz, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero com a minha vida e não tenho que dar satisfação para ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa, eu fiz 44 anos, eu sei que não parece não, mas eu fiz. E com 44 anos, eu não quero ser dono do meu nariz não. Eu não quero. Eu quero dar satisfação. O dia que eu achar que eu não tenho que dar satisfação para ninguém, vocês podem ter certeza, caiu ou vai cair. Não abro mão. Eu só não dou satisfação para os meus críticos. Porque os meus críticos, por mais satisfação que eu der, eles não querem me entender. Porque o dia que eles me entenderem, eles vão deixar de me criticar. Então não é vantagem para eles me entender. Então para esse tipo de gente eu não dou satisfação. Mas para quem se preocupa comigo, para quem gosta de mim, para quem me pergunta como é que você está, eu tenho prazer em dizer, eu não estou bem, eu preciso de oração. Ou eu estou bem. O dia que você achar que você não tem que dar satisfação para ninguém, aonde Satanás ouvir você falar isso, ele vai fazer assim, ó. É isso aí, segue em frente. Sua derrota vai acontecer. Se aquele moço tivesse pego a herança e tivesse gastado ela perto do pai, ele não teria feito a besteira que fez. Ele não teria caído no mundo que caiu. Ele não teria comido lavagem. Porque o que faz a gente comer lavagem é o fato de achar que a gente sabe tudo. É o fato da gente achar que a gente não precisa de conselho e que nós somos autossuficientes e que nós somos sabedores de todas as coisas. É isso que nos faz comer lavagem, como esse rapaz foi comer lavagem. O dia que marido achar que não tem que dar satisfação para a esposa, o dia que a esposa achar
que não tem que dar satisfação para marido, o casamento está à beira de um colapso, da destruição. Porque marido deve e muita satisfação para a esposa. Esposa deve e muita satisfação para o marido. Porque afinal de contas, os dois são uma só carne. Onde você estava? Estava no lugar tal. Com quem você estava? Estava com fulano de tal. Um dia eu estava num determinado lugar, almoçando com uma pessoa, e de repente a esposa toca, era um homem que estava comigo, um irmão, e quando a esposa ligou, ele atendeu, onde é que você está? Eu estou perto da casa do meu pai. Olhei para ele, aí eu olhei, realmente, o pai dele mora aqui perto. Quando terminou, eu falei, mas por que você não falou que estava comigo almoçando? Não, porque ela ia brigar comigo. Eu falei, porque você estava comigo? Não, porque eu estava almoçando sem ela. Aí eu parei, pensei, que tem umas coisas que a gente não é acostumado. Na minha casa esse tipo de coisa não acontece. Eu virei e falei, então, tem alguma coisa errada aí. Ele falou, tem muita. Eu falei, percebe-se. Não, porque ela, deixa eu te falar um negócio, se você levar ela toda semana para almoçar, ela nunca vai questionar se você está almoçando com alguém que não seja ela. Qual foi a última vez que você saiu com ela para almoçar? Ih, pastor, nem lembro. Eu falei, então tá errado. Tá tudo errado. O marido, ele tem que dar satisfação, a esposa tem que dar satisfação. Tem esposa que não sabe quanto o marido ganha. Não sabe qual é o salário. Ele não quer dar satisfação. Vida financeira tem que ser planejada. Casal tem que sentar, tem que saber, olha, a nossa fonte de renda é X, então nós podemos gastar Y, vamos fazer aqui um planejamento do mês, nós vamos gastar com isso. Se isso não acontecer no casamento, esse casamento não vai longe. Tem que haver satisfação, filho tem que dar satisfação para pai, pai tem que dar satisfação para filho, não é só filho que tem que dar satisfação para pai. Pai também tem que dar satisfação para a filha, afinal de contas nós somos uma família. Deixa eu correr um pouco aqui com essa palavra. Sabe, irmãos, nós estávamos num congresso outro dia, o pastor Edinaldo estava, os outros pastores também estavam, e fizeram uma dinâmica, aquela dinâmica que aquele pastor fez, fugiu o nome dele, o Iná. Mas foi uma dinâmica, eu quero fazê-la aqui um dia na igreja. Mas foi uma dinâmica muito interessante, sobre mudança. Imagine aonde você está aí agora, sentado. Todos nós pastores estávamos assentados. Paulo Brito tem 50 anos que ele senta naquele lugar ali. 50 anos. Menos, né, Brito? Menos. Você já começa a perceber as pessoas. Aqui eu sei direitinho onde é que as pessoas sentam. E a gente gosta de sentar naquele lugarzinho da gente ali. E de repente ele virou e falou assim, todo mundo se coloca em pé. Aí a pastorada tudo se colocou em pé. Cada um pega a sua bolsa, todo mundo pegou. Agora, por favor, vá para bem longe de onde você está e se assente lá. Aí eu e os pastores de formiga, todo mundo sentou. Nós somos meio tribais, né? Sentamos tudo perto um do outro. Daí a pouco um foi lá para o outro lado, outro foi lá para o outro lado. E eu já senti incomodado com aquilo. Porque se eu mandar você sair, se eu falar assim, gente, quem está daqui passa para lá, quem está de lá passa para cá, quem está aqui embaixo passa para cima, quem está para cima passa para baixo. Você vai ficar incomodado, vai ou não vai? Você vai ficar incomodado. A mesma coisa acontece quando a gente pede alguém para fazer uma mudança sem explicar o porquê. Mas se eu explicar o porquê que eu preciso que vocês mudem, você vai mudar. Talvez incomodado, mas você vai saber o porquê você está fazendo aquilo. Então a gente precisa dar satisfação. Não basta pedir, você tem que mudar. Não, você tem que mudar por causa disso. Tem que haver satisfação. E aí eu já vou lá para o final dessa mensagem para te dizer, e para terminar com minha última fala aqui, houve uma grande fome. Diga comigo, houve uma grande fome. Não estava no planejamento. Eu não tinha planejado aquilo. Essa palavra é muito forte. Essa palavra me assusta.
Essa palavra me assusta, porque houve uma grande fome. Ele não estava esperando aquela grande fome. Ele não se preparou para aquilo. Irmãos, sabe, quando eu li isso aqui, me deu medo. Não do que eu vou falar, mas me deu um medo, que eu digo, um temor de Deus no que eu vou falar aqui agora. Aquele moço, ele ignorou, como muitas vezes nós ignoramos Eclesiastes capítulo 3. E o que diz lá? Há tempo para todas as coisas. Há tempo de rir, há tempo de chorar. Aquele moço, ele viveu a vida dele naqueles primeiros momentos, como muita gente vive, assistindo os filmes de Hollywood. Que tudo vai terminar bem, de que nada de ruim vai acontecer, e que se alguma coisa de ruim acontecer, vai aparecer o Homem-Aranha e te salvar. Vai lançar lá a teia dele. E as pessoas vivem assim. Só, meu querido, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Que hoje, você está rindo. Amanhã, você pode estar chorando. A gente não sabe o dia do amanhã. A Bíblia, ela nos exorta com respeito a isso. Aquela fome pegou aquele rapaz inesperado, aquela crise veio. E aí eu fico vendo pessoas que largam a igreja, largam a célula, por causa de namoro, por causa de trabalho, por causa de estudo. Enquanto tudo estiver caminhando bem para o teu lado, você vai a mil maravilhas. Você vai você vai com tudo. Mas um dia haverá uma grande fome. Nós não podemos ignorar o dia mau. Não podemos. O dia mau, ele vem para o pobre, ele vem para o rico, ele vem para o negro, ele vem para o branco. Ele vem para pessoas intelectuais, ele vem para pessoas que não têm cultura. O dia mau, ele vem para todo mundo. Para todo mundo. E quando eu falo de dia mau, eu não estou me referindo a um dia que você vai ter problema. Eu não estou me referindo a alguma coisa que vai sair do seu planejado. Eu não estou falando de alguma situação difícil que você vai passar. Eu estou falando da desgraça mesmo. É quando o seu telefone toca de madrugada. Que ninguém imagina que alguém está te ligando para te dar parabéns. Porque quando o seu telefone toca de madrugada, a única coisa que te passa pela cabeça, na melhor das hipóteses, é que aconteceu alguma coisa ruim com alguém da sua família. Na melhor das hipóteses. É desse dia que eu estou falando, que esse moço não sabia. É nesse dia que Eclesiastes capítulo 9, versículo 12, numa tradução chamada A Mensagem, diz o seguinte: ninguém pode prever a desgraça. Como os peixes capturados numa rede cruel, ou pássaros na gaiola, os homens e as mulheres são capturados pelo mal acidental e repentino. Quem poderia garantir? Aquelas pessoas em 2011, nas regiões serranas do Rio de Janeiro, em janeiro de 2011, 918 pessoas chegaram cansadas, foram para casa descansar, porque no dia seguinte era dia de trabalho. Aquelas pessoas deitaram e não levantaram. 918 pessoas morreram. Aqueles 242 jovens que em janeiro desse ano saíram para curtir a noite, saíram para se divertir com os colegas, foram para uma boate, saíram de casa. Com certeza os rapazes passaram um gel, com certeza as moças se maquiaram, passaram o melhor batom, se produziram, e chegaram em casa e disseram: mãe, estou indo, vai com Deus, minha filha. Só que aquela mãe não sabia que a sua filha ia morrer carbonizada, ia morrer queimada ou intoxicada.
Nós não podemos prever a desgraça. Nós não podemos prever. Aquele rapaz não passava na cabeça dele que um dia ele enfrentaria aquela fome, que os seus planos iam dar errado. O dia mau vem. O dia mau vem. E quando esse dia mau vem, é um telefone que liga. Seu filho está preso nas ferragens debaixo de uma carreta. Seu filho está atrás das grades porque estava envolvido com droga. O dia mau vem quando você pega um exame e o médico olha na sua cara e diz: olha, eu tenho que te falar, não tem cura. Aquele dia o chão some debaixo dos nossos pés. Nós perdemos o norte, não sabemos o que fazer. Paulo dá uma solução para esse dia. Efésios capítulo 6, Paulo diz o seguinte: vigiai. Aliás, Paulo diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Quando o dia mau vem, e você está perto de Deus, você consegue suportar o dia mau. Mas se o dia mau chegar na sua casa, e você estiver longe de Deus, eu tenho dó de você. Por isso Paulo diz, quando ele fala lá: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Jesus disse: vigiai, pois. Depois Jesus fala uma série de desgraças que vai acontecer nesse mundo. Lá em Lucas capítulo 21, ele diz: vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de permanecer em pé diante do Filho do Homem. Aquele rapaz sofreu, porque quando a fome chegou, ele estava longe do Pai. Que o dia mau não te encontre longe de Deus. Não espere as coisas acontecer para buscar Deus. Busque Deus antes. Porque no dia que alguma coisa vier a acontecer, muitas você vai poder evitar através da oração. Outras, Deus vai te fortalecer.